de multiplicar, tá certo? Então, é importante demais a gente ter essa consciência cristã católica para a gente poder entender como seguir, para onde seguir e por onde seguir. Que buscando essas diretrizes que a igreja nos mostra, tão necessária e tão urgente. Estou quase terminando, viu, gente? Não, fica à vontade. Ah, é? Eu gostei que foi da pedagogia aí. Graças a Deus. Então, vou colocar aqui algumas palavras para vocês tentarem me dizer que palavras são essas. Me dizer que palavras são essas aí. Pilares, evangelização, pastoral, palavra bíblica, acolhimento, mobilização, urgência, Jesus. Elas estão meio incompletas, né, gente? O que vocês acham que está faltando para que essas palavras façam mais sentido na nossa vida? Vocês acham que está faltando o quê? Ou quem? Quem daria um chute? O que faltaria aí para poder essas palavras fazer o sentido que elas realmente devem ter na nossa vida? Baseado no que a igreja nos está pedindo, nos está mandando. Diretrizes, exatamente. Muito boa, né? Só depois que a gente conhece as diretrizes, essa ação evangelizadora da igreja na nossa vida, é que a gente começa a se apaixonar. Quem se apaixona, se compromete. Quem se compromete, quem se apaixona, quem se compromete, se apaixona. Quem se apaixona, abraça esse compromisso. A palavra compromisso significa eu cumpro a promessa. Eu cumpro o omisso em mim e eu vou para a missão de ser cristão na igreja e no mundo, tão necessário e urgente na nossa vida. Então, baseado em tudo isso que o Padre Abimael falou, e nesse resumo aqui de 1955 até hoje, a gente traçou uma lista de 6 pontos para a gente pegar como lista de ação. Mas não é só para ler e colocar na gaveta, não, gente. É para tentar botar em prática. Que a parte mais difícil é essa. Conhecer, celebrar, é fácil. Viver é a parte mais difícil. Quando a gente conhece, a gente aproxima a nossa vida da igreja. Quando a gente celebra, a gente leva a nossa vida para dentro da igreja. E quando a gente vivencia, a gente traz a igreja para dentro da nossa vida, que é a parte mais difícil. Por isso que a igreja está chamando de casa. A igreja é uma grande casa e chama nós, casas, a ser pequenas igrejas. Igreja, casa da missão, igreja, casa da caridade, igreja, casa do pão, igreja, casa da palavra. E as urgências vêm também antecedidas de igreja, casa. Então, tudo se volta para casa para a gente se colocar inserido como sujeito dessa ação e não como predicado. Nós somos sujeitos eclesiais, e assim a igreja está chamando a gente, para a gente viver e aprender a viver essa inclusão, através das 3 palavras que o Papa Francisco tanto fala, que vai falar desses 3 anos de sinodalidade. Encontrar, escutar e discernir. Um encontro com a palavra, uma escuta do que a palavra tem para nos dizer e um discernimento do encontro e da escuta, sempre a partir da palavra, pela força do Espírito Santo, dentro de uma igreja discípula, missionária, profética, com essa ação angelical pelos pobres, cuidando da casa comum, rumo ao reino definitivo, para que todos tenham vida e vida em abundância, que é quase como resumo desse documento de Aparecida de 2007, discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que todos tenham vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um caminho que poucas pessoas percorrem, uma verdade que poucas pessoas proclamam e uma vida que poucas pessoas defendem. Por isso que é importante demais
a gente vê essa lista de ação, para a gente poder ver como é para Você passou já. Tem que voltar. Volta aí. Pronto. essa pista de ação importante demais para a gente. Implantar e fortalecer os círculos bíblicos nas comunidades eclesiais missionárias. Porque a nossa casa é a descentralização da paróquia. A palavra paróquia significa perto de casa. É uma extensão, a casa como extensão da paróquia. A paróquia é uma grande casa, e chama a nossa casa para ser uma pequena igreja, uma pequena paróquia. Então, é um convite que é feito, mas é um convite feito com veemência, para a gente assumir mesmo, né? Formar grupos de leitura orante nas comunidades. Ler, rezar, meditar e contemplar. É importante demais esses 4 passos que a gente pode fazer em casa, 2 ou 3 ou mais, dá para você fazer em casa. Faz aquela leitura e às vezes você pode tirar uma frase, pode tirar uma palavra da leitura para incentivar a participação, para a gente digerir melhor a palavra de Deus, a palavra de Deus é como um mel doce descendo pela boca. Então a gente tem que ter essa vontade de conhecer a palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: a palavra de Deus é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho, mas ela é também sabedoria para quem lê, sustento para quem acredita e é a santidade para quem pratica, que é a parte